A Hora do Agronegócio. Olá, a Hora do Agronegócio, eu recebo aqui duas mulheres representantes de uma instituição muito importante para o Brasil, que é a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, né? Agricultura e Abastecimento em Boa Companhia. Um órgão, um organismo que tem contribuições extraordinárias ao longo da história da agropecuária, do agronegócio brasileiro. Eu estou com a Renata de Moraes Vicente Camargo, superintendente regional de São Paulo, aqui da CONAB, e a Marisete Belloli Braviglieri, superintendência regional de São Paulo, na área de gerência, desenvolvimento e suporte estratégico. Renata, superintendente, CONAB, Estado de São Paulo, muito bem-vinda aqui à Jovem Pan. Muito obrigada, Tejon, pela oportunidade de mostrar a CONAB e os programas dela. Nós nos sentimos muito honradas. Primeira coisa, o que está acontecendo hoje na CONAB 2020? Uma história muito rica, né, que nos trouxe até aqui. Eu estou imaginando dificuldades de governo, finanças. Como está a CONAB hoje? Que principais programas lá vocês estão desenvolvendo e como que esta economia está afetando? Bom, a CONAB é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Agricultura. A CONAB é um órgão oficial no levantamento de safras e tem vários programas, entre eles o Programa de Agricultura Familiar na modalidade compra de doação simultânea, que é um programa que precisa ser mais visível à sociedade, dada a importância. A estatal está, como todas as estatais, estão passando por um processo de reestruturação lá na matriz e estamos aguardando orientações. Olha, hoje em dia, os estudos feitos no mundo inteiro apontam o seguinte: cresce o capitalismo consciente, cresce a consciência das grandes corporações multinacionais e internacionais com relação a uma coisa chamada responsabilidade social. Portanto, eu já queria aqui deixar coisas nesse sentido. Não viveremos no futuro mais de verbas exclusivas de governo. Nós precisamos que a sociedade civil organizada participe e tire proveito de saberes e de conhecimentos. Mas nós vamos retornar, Renata, a este assunto da agricultura familiar um pouquinho adiante, porque eu queria primeiro ouvir aqui o lado maravilhoso. Todo mundo fala, a CONAB disse que a nossa safra será de tal tamanho, a nossa querida ministra também, falamos no mundo inteiro. Então, Marisete, hoje, estamos aqui no início do ano, como vai ser a nossa soja, como vai ser o nosso milho? Então, nós agora, hoje, casualmente, nós estamos partindo para o 5º levantamento de safra de grãos a nível Brasil. Nós tivemos uma divulgação, que foi o 4º levantamento, divulgamos no dia 10 de janeiro, e divulgamos uma safra recorde. Nós divulgamos 248 milhões de toneladas. 248 milhões de toneladas. 248 milhões. Quase 250. Exatamente. E esses 248 milhões, Tejão, praticamente quase que a metade, ou seja, 122 milhões, fica por conta da soja. 98 milhões por conta do milho, dividido entre primeira, segunda e terceira safra. E qual é a perspectiva ainda, quer dizer, tem ainda fatores aí, de riscos climáticos do tipo, mas praticamente essa produção de soja está feita, não é? Está praticamente consolidada, em termos de área fechada já, e hoje a CONAB está indo a campo com toda a equipe de safra, do nível do Rio Grande do Sul até o Norte e Nordeste, para olhar com muito carinho, um olhar muito preciso em relação à produtividade da soja e também do milho primeira. Apesar que o milho primeira safra, ele perdeu a área para a soja. Ele entra agora o milho segunda, depois essa soja toda que vai ser colhida agora, depois vira praticamente tudo milho segunda safra. E nossos amigos do Rio Grande do Sul reclamando muito de seca, não é? Por lá. Sim, eles... Agora, o milho, pelo que eu tenho ouvido, escutado, vai ter uma demanda importante com o movimento do etanol, essas coisas todas. Você acredita, Marisete, que o milho pode vir a ser, daqui a 2, 3 anos, não sei, a maior lavoura brasileira? Olha, ele está numa crescente. Pelo menos para 2020, a gente pode verificar que é um caminho meio que sem volta. Os preços estão num patamar bastante elevado. Eu acho que
O milho, hoje, a necessidade das usinas na região centro-oeste, isso já é um fato consolidado. Hoje tem uma demanda aquecida para milho através das usinas. Nós temos os plantéis ao redor do mundo estão baixos, os confinamentos, né, ao redor. Então, eu acho assim que o milho, para esse ano de 2020, é uma estrela que deve brilhar. O cereal veio para brilhar em 2020. Hoje, você não consegue adquirir milho no estado de São Paulo por menos de R$ 47, R$ 48 a saca. Depois retornamos a você, que eu queria que você tenha como é que o mundo da hortifruticultura, porque ele nunca, ele fica, sempre quase não falamos dele. Ele é importante e gigantesco, né? E pode ser muito mais acessado nas nossas estratégias. Mas, voltando aqui a Renata. Renata, conta pra gente o que é esse trabalho da Conab com relação à agricultura familiar. Então, esse programa da agricultura familiar, programa de aquisição de alimentos na modalidade compra com doação simultânea, foi instituído em lei em 2003 e a Conab sempre é a principal executora. Quando a gente fala em agricultura familiar, engloba compra institucional, PNAE, entre outras. E a Conab fica com uma fatia. E esse programa é para o pequeno produtor rural, assentados e quilombolas. Aqueles que plantam para comer e o excedente ele vende. Só que ele não consegue vender no mercadinho, no supermercado, porque a produção dele é pequena. E a Conab faz através de um sistema informatizado, ela faz uma proposta, eles apresentam uma proposta, eles apresentam e tem um ranking, mas é tudo informatizado através do SIGPA, é um sistema informatizado que a Conab desenvolveu. Então, eles apresentam as propostas, tem um ranqueamento, então, assim, mulheres, associações, e assim, são só associações e cooperativas que podem participar. Então, assim, o estado de São Paulo, ele tem uma demanda de 120 milhões de reais. A Conab São Paulo já chegou a executar 95 milhões de reais. E aí, o que acontece? A Conab, aos poucos, através do preço de mercado, ela compra do agricultor e o agricultor, a associação e a cooperativa distribui para Sesc Mesa Brasil, bancos de alimentos municipais e fundos de assistência dos municípios. Então, o agricultor sabe para onde e quem estão consumindo os alimentos. Então, é um programa que deu certo, o TCU e o CGU já reconheceram a importância desse programa como política pública, evita os atravessadores. O que são os atravessadores? Aquelas pessoas que compram por um valor irrisório a produção desse pequeno produtor. Ele faz o desenvolvimento daquele município pequeno de 3 mil habitantes, evita que o produtor rural vá para a cidade gerando um problema familiar, um problema municipal e principalmente promove a segurança alimentar dos produtores e daqueles que vão consumir, que basicamente são hortifruti, né? Que eles consomem. É verdade. E permite a micro e a pequena agroindústria local também ali. Exatamente. No casamento. Agora, olha, é algo assim, a guerra do século XXI é a guerra da desigualdade. Esse é o grande problema planetário. E não adianta, se a gente não resolver esse assunto, não vai haver paz em canto algum do mundo. E este assunto, Renata, você tem ideia de qual é o universo de seres humanos envolvidos nessa... Olha, a gente está falando basicamente de 30 mil organizações e associações no estado de São Paulo. 30 mil organizações significa que ali cada organização tem... Isso, vários produtores várias pessoas rurais envolvidas. E assim, 56% são pequenos produtores rurais. O restante são assentados quilombolas. Entendeu? Esse pessoal, então, ele está num nível de base de pirâmide
abaixo da turma que já está em cooperativismo, que já está com programas como tem aqui no estado de São Paulo, do ITESP, né, do Instituto de Terras. Ou seja, ele é um pessoal que não aparece. Eles são invisíveis, porque eles não acontecem, eles não conseguem acessar os outros programas que o governo tem. Compra institucional para o Exército, para hospitais públicos, que tem, o governo federal tem. Então, isso é a base, é aquele produto que não precisa de uma certa especificidade. A Conab compra e eles entregam para a Sesc Mesa Brasil, bancos de alimentos e fundo municipal. Que, por conseguinte, vai para as pessoas em insegurança alimentar. Quando você falou que a Conab já movimentou 120 milhões, 90 e tantos milhões, significa o dinheiro aplicado na aquisição. É o orçamento que vem para o estado de São Paulo para o programa. Para o programa. E aí, a Conab São Paulo, ela recebeu em 2015 95 milhões de reais. Aí, ao longo desses anos, foi diminuindo. E no ano retrasado, nós recebemos 3 milhões de reais e o ano passado, 5 milhões. Sem dúvida alguma, tem alguma coisa muito maluca, né? Porque se já fizemos 120 e agora, com muito esforço, você está fazendo 5, tem alguma coisa a olhar. E este é um programa social de imensa importância. Não está dando coisa para as pessoas. Na verdade, você está lá fazendo com que eles plantem e o excedente, praticamente, de uma agricultura pequena, de sobrevivência ali, que esse excedente seja comercializado. Ou seja, você está inserindo essas pessoas, de algum jeito, no mercado. Sim. E se você não inseri-las no mercado, elas não vão conseguir viver. E este assunto é um assunto que a gente fala muito aqui, quando falamos do agronegócio, o agronegócio mais aqui, realizado pela Marisete, né, as grandes lavouras, as grandes culturas, a gente quase não aborda este tema. E quando a gente fala um pouco desse tema, ele vem muito carregado também de ideologia de esquerda, direita, é tudo bobagem, ideologias que eu me lembro na minha época de estudante, brigavam, era um outro mundo. E o mundo hoje tem que ser olhado como luta contra a desigualdade e como que nós vamos inserir essas pessoas num planeta Terra que tem cerca de 500 milhões de propriedades rurais micro e pequenas. No Brasil, pelos dados do último censo, praticamente 4 milhões de propriedades é tudo micro, e temos aí números de assentados que nem aparecem nisso. Me contaram outro dia que é cerca de 80 milhões de hectares o número de assentamentos. Então, imagina o que tem de coisa para ser feita. E fica aqui uma questão também, Renato. Esse pessoal, mesmo sendo micro, vai ter que ter acesso à tecnologia. Sim. Como é que eles vão acessar tecnologia? Sim. Eles contam com a ajuda de alguns órgãos. O ITESP, o CDRS da Secretaria de Agricultura, que agora é a CAT, e a Conab também dá apoio para eles. Então, quer dizer, é uma rede de apoio. E eu gostaria de falar também que o orçamento do PA, do Ação Simultânea, é do Ministério da Cidadania, do Dr. Osmar Terra, e não da ministra da Agricultura. E a solução para isso seria uma lei orçamentária, indicando esse orçamento direto para o PAA da Conab, para o Brasil inteiro. Porque este programa, ele é importante em todos os estados. Eu imagino. Outros estados devem ter, inclusive, dificuldades, inclusive, superiores a essa. Sim. Agora, o que também observo é assim, os ministérios têm que se trabalhar de uma maneira muito mais integrada. E o assunto justiça, cidadania e agropecuária e abastecimento tem tudo a ver. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vamos ter que ver esta união, porque por trás deste assunto que nós estamos conversando aqui, do microempreendedorismo, existe ali um fundamento de cidadania. Ou esse pessoal consegue crescer na vida, ou os problemas com relação à segurança, à sociedade, são gigantescos. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para Marisete. O mundo animal, da proteína animal, segue bem também.
E o mundo da hortifruticultura, você tem alguma Então, observação? a parte de hortifruticultura, ele fica bem mais centralizado em Brasília. E até o ProHort, que é um programa da companhia. Até posso adiantar alguma coisa, que o nosso presidente, Dr. Nilton Araújo, ele até está embarcando nos próximos dias, se eu não me engano agora em fevereiro, para Holanda. Ele vai justamente tentar entender melhor, ver como funciona, como é aplicado lá um programa em relação ao hortifruti. Excelente. Excelente. Ele está indo agora, eu já vi essa movimentação, essa notícia em torno desse assunto. Excelente, porque a Holanda é o estado da arte deste mundo de hortifruticultura em nível elevado. E flores, inclusive. Então, exatamente, ele está embarcando para lá para tratar deste assunto. A nossa parte aqui fica geralmente com a parte do agro mesmo, que é passando pelo café, pelo açúcar e álcool, pelos grãos. Café está melhor, pelo que eu tenho ouvido? O café nós tivemos agora uma primeira divulgação, no dia 16 de janeiro, foi a divulgação da safra 2020. Ele já vem com uma bianualidade positiva, nós devemos divulgar, a projeção primeira agora ficou entre 57 a 62 milhões de saca de café, né? Predominantemente arábica. O nosso ponto médio, Tejão, ficou em torno de 59 milhões de sacas de café. Foi o primeiro levantamento divulgado 16 de janeiro. Abril nós já estamos indo para o segundo levantamento. Aí em agosto temos o terceiro levantamento e em novembro, dezembro é o último levantamento. São 4 levantamentos por ano de café. Cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar são 3 levantamentos por ano no início da safra, que vamos agora em março. Depois no meio da safra em julho e no final da safra em novembro, dezembro. E nós temos aí tivemos uma produção final de 19 bastante elevada, principalmente em relação ao álcool. Nós produzimos a nível Brasil praticamente 35 bilhões de litros de álcool e 30 milhões de toneladas de açúcar. Esses foram os números que fechamos a safra sucroalcooleira o ano passado. E a outra grande lavoura aí no estado de São Paulo, laranja. Laranja, que nós fazíamos, muito oportuno esse teu questionamento. Nós, a Conab, até 2010, 2011, a Conab fazia os levantamentos de safras de laranja. Aí, por uma contingência financeira, houve problemas financeiros, a Conab deixou de fazer. Então, hoje a Conab não levanta mais o setor de laranja, o setor de cítricos, que é um setor altamente, né? Tá aí a commodity do suco de laranja, que também passou pela Conab e hoje a Conab não faz mais. Sem dúvida, e uma commodity fundamental no Brasil, o maior exportador. São Paulo é um dos maiores produtores do mundo, né? Com uma bela logística, inclusive. Sim, São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo. Muito interessante. Bom, para encerrar aqui o nosso encontro, eu queria retornar aqui a Renata e fazer as perguntas. Como é que você está se virando num lugar que já teve 120 milhões com 5? Primeiro. Olha, tentando, como não há um orçamento fixo para a Conab inteira executar, a gente tenta sensibilizar os políticos e o Ministério da Cidadania, que detém o orçamento e sabe da importância deste programa. Então... E temos então que sensibilizar também a iniciativa privada, porque tem oportunidade. Todo presidente, CEO de uma companhia, hoje é avaliado por sustentabilidade e programas de responsabilidade social. E a proximidade com a Conab permite fazer aplicações em responsabilidade social efetiva, concreta e bem feita e sem desperdícios. E, sim, proximidade com o Ministério da Cidadania e aqui no Estado de São Paulo, a proximidade com o secretário Paulo Dimas, da Justiça e Cidadania. Com certeza isto também deve ocorrer. Marisete, alguma visão adicional com relação aos nossos amigos aqui preocupados com abastecimento? O abastecimento no Brasil vai bem. Muito bem, obrigada. Só queria deixar agora para fechamento que a Conab também está hoje indo buscar mais os números de safra, que início de fevereiro, lá pelo dia 10, 11, será divulgado mais um levantamento, mas a gente já tem uma ideia bem próxima do real, né? O olhar é muito especial agora para a produtividade da soja. O clima está correndo muito bem, São Paulo, Mato Grosso, nós passamos por uma ausência hídrica, mas a coisa já se normalizou. Então, provavelmente agora, quando se voltar do campo, vai se ter uma produtividade bem próxima do real para ser divulgado dia 10 de fevereiro. Ótimo.
Marisete, muito obrigado pela sua contribuição aqui, a sua visão. E Renata, Superintendência Regional de São Paulo, na busca por uma luta, não é? Para fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. Obras importantes que têm que ser preservadas e trabalhadas aqui no Brasil. Renata, boa sorte. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar o trabalho da Conab. Eternamente grata, Tejon. Obrigado. E mulheres fortes superam qualquer coisa no mundo. Obrigada, Tejon, pela oportunidade. Muito obrigado, Renata. Tchau. Obrigado. Obrigada, Tejon. A hora do agronegócio.